Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito do Trabalho, falando agora sobre a prática de processo do trabalho. Vamos trabalhar aqui com uma peça que caiu no 12º exame da OAB e praticamente tratou aqui sobre reparação de danos. Nós vamos encontrar questão relacionada à pensão, ao dano moral, lucros cessantes, lucros emergentes e danos estéticos com relação a esse problema. Então nós vamos analisar, vamos para o problema e à medida que eu for explicando, nós vamos elaborando a peça. Detalhe, eu não vou ler a peça toda. Isso você deve fazer na hora da prova para poder conseguir identificar, ou então na hora de você estiver treinando os exercícios. Na hora que você identifica a peça, nós já sabemos que trata-se de uma reclamação trabalhista aqui no caso. Por quê? Porque eu não tenho uma sentença do juiz, que se eu tivesse uma sentença seria o recurso. Se eu tivesse que o empregador tivesse recebido uma notificação e você foi procurado pela empresa, seria uma contestação em regra. E aqui no caso foi o reclamante que fez uma entrevista com o advogado. Então nesse caso nós vamos trabalhar em cima da reclamação trabalhista. Vamos ver o que ela diz. Síntese da entrevista que foi feita com Bruno da Silva. Então nós temos aqui o reclamante. Logo aqui em seguida nós temos os dados do reclamante. Nós vamos ter que ele foi admitido, informação importante, em 5 de julho de 2011. Foi admitido por quem? Pela Central de Legumes Limitada, que seria aqui no caso a reclamada. Situada na rua tal, qual que é o endereço da reclamada? Cuiabá. Isso aqui já identifica para nós o local da prestação de serviço do Bruno. E de acordo com o artigo 651 da CLT, o empregado deve propor ação no local da prestação de serviço. Nós temos também que ele foi dispensado, uma informação importante, dispensado em 27 de outubro de 2013, quando recebeu corretamente as verbas da extinção contratual. Então, as verbas ele recebeu corretamente. Teve a CTPS assinada e exercia a função de empacotador, recebendo por último salário de R$ 1.300 por mês, que na sua tarefa consistia em empacotar congelados de legumes numa máquina adquirida para tal fim. E aí, continuando. No dia 30 de novembro, sofreu acidente do trabalho. Então nós temos aqui um acidente do trabalho que ocorreu no dia 30 de 11 de 2011. E ele sofreu onde? Na referida máquina, quando sua mão ficou presa no interior do equipamento, ficando afastado pelo INSS e recebeu auxílio doença acidentário até o dia 20 de maio de 2012. Então, o auxílio acidentário, ele recebeu até o dia 20 de maio de 2012, quando retornou ao serviço. Então, ele retornou no dia 20 de maio de 2012, ele retornou ao serviço. No acidente, sofreu amputação. Opa, nós temos aqui uma notícia de amputação traumática de um dedo na mão esquerda. E se submeteu a tratamento médico e psicológico, gastando com os profissionais R$ 2.500 entre honorários profissionais e medicamentos, tendo levado consigo os recibos. Ora, aqui nós temos duas situações. Primeiro, que houve um acidente do trabalho. E quando há o acidente do trabalho, nós temos que verificar se há a estabilidade, ou melhor, a garantia de emprego prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Cessou o auxílio acidentário dele no dia 20 de maio de 2012. Então ele tinha a garantia de emprego até o 20 de maio de 2013. Mas quando que ele foi mandado embora? Ele foi mandado embora no dia 27 de outubro de 2013. Então, nesse caso, ele só foi mandado embora depois do período da estabilidade da garantia de emprego. Então, nós não vamos falar sobre estabilidade e nem garantia de emprego. Não há aqui nesse problema a garantia de emprego nem estabilidade. Mas vamos retornar para verificar o que nós podemos cobrar desse parágrafo que nós vamos ter que ficar atentos. No primeiro parágrafo,
nós já sabemos que ele sofreu um acidente. E com base em relação a esse acidente, ele sofreu o quê? Amputação traumática de um dedo da mão esquerda. Ora, a amputação vai gerar para ele a indenização por danos morais e também você pode pleitear danos estéticos. Então nós temos aqui duas situações aqui, danos morais e danos estéticos. Mas observe também que ele gastou com os profissionais R$ 2.500 entre honorários profissionais e medicamentos. Então aqui saiu um dinheiro dele. Então ele teve também dano material, ou também chamado dano emergente. Dano material, dano emergente. Então nós temos aqui o dano material emergente, que é o valor dos R$ 1.500. Nós temos os danos morais, que é o acidente que ele sofreu, vai gerar o dano moral, e o dano estético, que é a amputação que ele sofreu. Você pode fazer assim na prova, numerando, para poder identificar qual seria a ordem, informando que essa ordem não necessariamente tem que seguir. A OAB não desconta pontos se você não seguir uma ordem que eles colocaram, né, que você deveria seguir uma sequência. É lógico que quando for uma contestação, tem que observar preliminar, as prejudiciais, para que não perca pontos se você colocar em lugar errado. Mas você não perde tudo. Então menciona de qualquer forma, você deve mencionar, mesmo, né, que for fora de ordem. E o outro parágrafo, o que nós temos? No retorno, tendo sido comprovado pelos peritos de INSS, a perda de 20% da sua capacidade laborativa. Se ele perdeu 20% da sua capacidade laborativa, é possível pedir aqui uma pensão vitalícia de 20%, tendo em vista a redução da capacidade laborativa dele, que ele teve que ser o quê? Readaptado em outra função. Então nós temos aqui esta situação aqui, uma pensão. A CIPA da empresa convocada quando a ocorrência do acidente verificou que a máquina havia sido alterada pela empresa, que retirou um dos componentes de segurança para que ela trabalhasse com maior rapidez e assim aumentasse a produtividade. Então nós temos aqui uma situação, uma ganância por parte do empregador para produzir mais. Isso aqui foi um dos motivos também que vai gerar os danos aqui em cima, o dano, principalmente o dano moral. Bruno costumava fazer digitação de trabalhos de conclusão de curso para universitários, ganhando em média R$200. Então nós tínhamos um trabalho extra. Ele fazia digitações, ganhava R$200 por mês, mas no período em que esteve afastado pelo INSS não teve condição física de realizar essa atividade. Ele esteve afastado, então, do dia 30/11/2011 até ao dia 20 de maio de 2012, ele não faturou R$200 por mês. Então aqui nós temos o lucro cessante. Lucro cessante. Ele deixou de ganhar. E continuando, nós temos, analisando cuidadosamente o relato feito pelo trabalhador, apresente a peça pertinente. Então nós temos aqui uma reclamação trabalhista. A simples citação legal, jurisprudência pertinente, não credencia pontuação. Isso significa que não basta só citar o artigo de lei. Se você não localizar a lei, se você não localizar o artigo, não localizar a súmula, mas souber a resposta, fundamente com o que você sabe. Não precisa ficar sofrendo em localizar. Você vai perder algum ponto? Vai, mas o ponto é mínimo com relação à não citação de artigos e súmulas ou OJs. Então, com isso, nós já conseguimos elaborar a nossa peça. Nós temos, com a informação que é de Cuiabá, o endereçamento. Então, como é que fica? Se você pegar a estrutura do modelo que nós temos lá, a primeira coisa é o endereçamento. Ao douto, juízo, tracinho, da vara do trabalho de onde? De Cuiabá. Você já conseguiu identificar de Cuiabá aqui. E aí nós vamos para a qualificação. Nome do reclamante,
Bruno da Silva. Se você não tivesse esses dados, você colocaria o quê? Qualificação e endereço completos, mas como você tem, você deve citar. E a dica é que vai citando e riscando. Brasileiro, solteiro, CTPS. Você vai citando aqui CPF, PIS, filho de Valmor Silva e Helena Silva, nascido em 20/2/1990, domiciliado na Rua Oliveira, 150, Cuiabá, CEP. Pronto, você tinha qualificação dele. E nós sabemos que ele vem o quê? Ele vem respeitosamente, e aí você colocaria toda essa qualificação, vem respeitosamente, por intermédio do seu advogado, adiante assinado, colocaria procuração em anexo, com escritório profissional no endereço completo, colocaria também o endereço eletrônico, onde recebe intimações ou notificações com base no artigo, quando é reclamação trabalhista, o artigo é 840 da CLT. Propor o quê? Propor. Primeiro, propor. Lembra? Petição inicial, o PP, propor. Se fosse contestação, O, oferecer. Se fosse recurso, I, interpor. Então, você vai propor uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário. Não te deu nenhuma dica, você vai utilizar o rito ordinário. E após fazer a qualificação, você vai colocar a primeira propor, aliás, eu mencionei aqui, nós esquecemos de colocar, esqueci de mencionar o reclamado. Por meio do seu advogado, né? Com o escritório e tal, você vai propor o quê? Reclamação trabalhista em face de, aí você tem os dados, Central de Legumes Limitada, situada na Rua das Acácias, 58, você tem o endereço aqui também. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Esta é a regra. Então siga aí com a estrutura e com a peça para verificar se está tudo correto. Então, após verificar esses pontos, nós temos que analisar o quê? Se existe alguma preliminar de mérito. Então vamos verificar se tem alguma preliminar de mérito. Quais seriam as preliminares de mérito? Primeiro, tem alguma coisa de comissão de conciliação prévia? Não, então você não fala nada. Segunda coisa, tem alguma coisa de tramitação preferencial nesse caso? Isto é, a parte é idosa? Não, você viu que ele nasceu em 1990. Fala aqui que ele é portador de doença grave? Também não fala que é portador de doença grave nem que é idoso. Fala que o dissídio está envolvendo apenas questões de salário ou empregado falido? Não, então nós não temos nem questão de salário, nem falido. Fala sobre pessoa com deficiência, nos termos do artigo 9º da Lei 13.146 de 15. Bom, não é um deficiente, ele perdeu um dedo, não seria tratado aqui como deficiente, tanto que a OAB não considerou ele como deficiente. Bom, falamos isso aqui, então aí preliminar de mérito, nós não temos nada dessa, nós temos agora a justiça gratuita. Você deveria ter verificado se é questão de justiça gratuita. Ora, como que você vai identificar se é justiça gratuita, se você poderia pedir ou não? Você deve verificar se ele estava empregado ou desempregado. Se ele foi dispensado sem justa causa em 27 de outubro de 2013, quando ele recebeu corretamente as verbas, então quer dizer, ele recebeu as verbas, mas ele está desempregado. Você poderia pedir aí, no caso, a justiça gratuita. Lembrando que se você fosse o advogado do sindicato, você pediria, em vez da justiça gratuita, você pediria assistência judiciária gratuita. Então, assistência judiciária gratuita é quando é o advogado do sindicato. Justiça gratuita é quando o empregado contratou você como advogado. E você pediria justiça gratuita utilizando aquele texto padrão. Utilize um texto padrão, que seria: o reclamante não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento seu e de sua família. Portanto, requer os benefícios da justiça gratuita. Então, você falou isso aí, é suficiente. Só para identificar para o examinador. E eu esqueci de mencionar a numeração dos outros, que nós teríamos quarto
e aqui os 5. Então seriam 5 coisas que você poderia pedir nesta reclamação trabalhista. E você poderia abrir os tópicos com relação a cada assunto tratado. Quais seriam? Você poderia abrir tópico 1 para falar do quê? Primeiro, do dano moral, não necessariamente nessa ordem. No tópico 2, você poderia falar do dano material, tudo que ele gastou, ou também chamado dano emergente. No 3, você poderia falar do lucro cessante, os R$200 que ele deixou de ganhar por mês. 4, você poderia falar do dano estético. E 5, falar sobre pensão vitalícia. Pensão vitalícia, que seria 20% do salário por conta da redução da capacidade laborativa. Esse seria o fundamento. O dano estético, você conta o fato, foi a amputação do dedo, e você requer o quê? O dano estético. Lucro cessante, tudo que ele deixou de ganhar no período. Você vai narrar o fato e fazer o pedido. Dano material, tudo que ele gastou. Você vai narrar o fato e fazer o pedido. Dano moral, pelo fato da empresa ter buscado somente questão de lucro. Você vai fazer o pedido. De acordo com o espelho de resposta dessa prova da OAB, a OAB não citou nenhum artigo que pudesse fundamentar o espelho de resposta. Mas com base nos danos, você deve sempre lembrar que os artigos 186 do Código Civil e o artigo 927, eles sempre andam juntos. Esses dois artigos é a base para a fundamentação com relação à reparação de danos. Mas após a reforma trabalhista, nós teríamos aí como base jurídica, como base legal para fundamentar o pedido, o dano extrapatrimonial, que está lá no artigo 223-A. E aí nós temos as situações de reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho, causa de dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito da reparação. E aqui nós temos as situações. Tínhamos a medida provisória, mas ela não vigorou, e você fundamentaria questões aqui, ó. Houve integridade, feriu a integridade física dele, houve questões de gasto que ele teve, e nós temos a reparação com relação a questões que forem cobradas relacionadas à reparação de danos. Você tem que ler esse artigo 223-A hoje para fundamentar. Então vale a pena você fazer a leitura desses artigos, essas letras, e verificar o que é exigido. Então nós temos natureza leve, natureza média, natureza grave, natureza gravíssima, e em caso de morte, esses valores não estariam limitados. Lembrando que aqui seria a ofensa limitada ao salário contratual. Então, se fosse gravíssima, seria 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Se fosse grave, seria 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, nós temos aqui danos extrapatrimoniais. Fique ligado, porque é uma grande possibilidade do examinador cobrar esse artigo dos danos extrapatrimoniais na sua prova. Fique ligado, faça a leitura. Não precisa memorizar. Fique ligado, é importante que você saiba que você não tem que memorizar, não tem que decorar nada disso. Você tem que saber que existe este artigo e você poderia ter colocado aqui. Lembrando que em 2013, quando foi cobrada essa prova, não tinha essa definição, não existia lei, os juízes julgavam com base na doutrina e na jurisprudência. Mas agora nós temos lei, então você deve aplicá-la. Beleza? Espero que tenha gostado. A estrutura fica fácil você fazer agora, com base no modelo que você tem no site. Um grande abraço e bons estudos!
Qualquer coisa é só encaminhar sua dúvida. Até mais.